It's not a tough adjustment to me. I'm going out there to compete to win either way. Whether I score 9 points or 29 points, I will compete. That's one thing that I will say. So you won't say that I'm out there not playing hard. It may look like that because my usage is down and I don't shoot the ball a lot, but we won't sit here and say that I don't play hard. What will fix it? What do you want to see happen to fix it? What do I want to see happen? I want to see me get my joy back from playing basketball. And wherever that may be, we'll find out here pretty soon. But I want to joy back. I'm happy here, off the court. But I want to be back to somewhat dominant. I want to hoop. And I want to help this team win. Right now, I'm not doing that. Can you get your joy back here on the court? Probably not. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. E hoje a gente precisa conversar a respeito da era Jimmy Butler no Miami Heat, que não vou dizer finalmente, mas chegou ao fim. Estamos já nessa conversa de Jimmy Butler ter uma provável saída do Miami Heat há 6 meses. E isso coincide diretamente com a parte dos playoffs da temporada 23-24, na qual o Miami Heat acabou saindo previamente por conta da falta do Jimmy Butler. Ele mesmo deixou claro naquela entrevista informal que ele fez durante um rolê ali, depois que o Miami Heat foi eliminado, falando que o Boston Celtics ia estar de fora dos playoffs, o New York Knicks ia estar de fora dos playoffs, e logo em seguida deu toda aquela treta com o Pat Riley, e ali foi o ponto de inflexão, foi ali que modificou as relações entre o Jimmy Butler, Pat Riley e a franquia do Miami Heat. You got it? Yeah. 1, 2, 3, action. If I was playing, Boston would be at home, New York damn sure would be fucking at home. For him to say that, I thought, is that Jimmy trolling or is that Jimmy serious? If you're not on the court playing against Boston or on the court playing against the New York Knicks, you should keep your mouth shut. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito disso, prováveis futuros, pra onde pode ser que o Jimmy Butler vá, como chegamos a esse ponto e, fala um pouquinho do Jimmy Butler no geral. Antes da gente começar, se você está chegando aqui pela primeira vez ou se você já me viu outras vezes aqui no YouTube, considera em verificar sua inscrição aqui embaixo neste humilde canal pra você ficar por dentro de vários vídeos como esse, sempre em primeira mão. Agora, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. Mais uma vez, eu vou, ressaltar o fato de eu acreditar que o Jimmy Butler fosse ficar no Miami Heat pra sempre, sabe? Ele é um cara que depois da era que tivemos de Dwayne Wade e Shaq, aí depois veio a era Dwayne Wade, LeBron e Bosh, e depois a era Jimmy Butler, o Jimmy Butler foi o único cara que conseguiu fazer com que essa franquia chegasse às glórias de uma final de NBA, conseguisse fazer pós-temporadas decentes quando chegava a época dos playoffs. E se você olhar para os rosters que o Jimmy Butler teve ao longo de toda essa caminhada dele do Miami Heat, nenhum roster foi decente ao ponto de falar assim, mano, esse time agora vai competir por título. E outra coisa que eu acho também loucura é que há um ano e meio atrás, esse cara estava competindo contra Nikola Jokic e o Denver Nuggets, uma final de NBA. E agora estamos falando dele estar de fora do Miami Heat. Realmente não dá pra ignorar que aquela discussão, aquela tretinha que deu por conta de declarações entre ele e o Pat Riley, eu acho que foi o grande motivo de o Jimmy Butler meio que perder a confiança no time do Miami Heat. Não deixar ele fazer esse trash talk que ele queria fazer e também não buscar soluções para melhorar esse time ao ponto de trazer um outro All-Star para jogar ao lado dele, de fazer melhoras pensando no próprio Jimmy Butler, não entregar uma extensão de contrato que ele merecia, porque, na minha opinião, o Jimmy Butler merecia uma extensão de contrato com o Miami Heat, uma extensão máxima, por tudo que ele fez nessa franquia, porque a gente recapitulando, desde a chegada dele no Miami Heat, ele chegou na temporada 2019-2020, e já nessa primeira temporada, que foi aquela época da bolha, ele levou o Miami Heat a uma final de NBA. Você pode não gostar da edição da bolha, você pode achar que não teve tanta relevância por não ter torcida, mas aquela também foi uma temporada desafiadora, na minha opinião, para os jogadores. E aquele elenco do Miami Heat que chegou a uma final era quase que uma vaca em cima de uma árvore. Você não sabe como ele chegou ali, mas só que você sabe que contra LeBron e Anthony Davis, o Jimmy Butler, só se ele fizesse milagre, ele ia conseguir sair com a vitória. E meio que deu o óbvio, né? LeBron James conquistou seu 4º título, o Jimmy Butler ainda tentou jogar nas finais. Uma das imagens mais marcantes para mim naquela época foi o fato dele estar jogando praticamente 48 minutos todos os jogos, e ele, depois de uma falta que ele sofreu, depois de uma tentativa de finalização, acho que contra o LeBron até, ele escorou naquele alambrado que tinha assim, não é alambrado, é tipo aquela plaquinha de propaganda ali que tinha do lado da quadra, e ele escorou ali, ficou ali alguns segundos travado, porque o cara tava muito cansado, ele tava entregando ao máximo dentro de quadra e jogou
jogou 21 jogos com média de 38,4 minutos, sendo que nas finais ele jogou mais que isso, a maioria dos jogos. Então a única forma do Miami Heat ter chego nessa final de NBA foi com a chegada do Jimmy Butler e ele se esforçando ao máximo. Eu também vou ter que aqui dar aquele puxão de orelha no Jimmy Butler, porque ele nunca foi um cara assim que se elevou ao nível de 5 melhores jogadores da NBA durante uma temporada regular. Ele nunca foi esse cara. Ele sempre tirou o pé durante a temporada regular e a gente via o real Jimmy Butler só quando chegava a pós-temporada. É um movimento inteligente para ele se resguardar, não se lesionar, não desfalcar o time quando chegar a pós-temporada na maioria das vezes, tanto que ele está presente nos playoffs desde 2012, todos os anos, tirando 2016 com o Chicago Bulls, que é aquele elenco bem fraco que o Bulls tinha. Sim, ele levou o time dele aos playoffs e jogou bem os playoffs todas as temporadas que ele esteve presente. O playoff que ele jogou pior provavelmente foi o de 2021 e a temporada passada que acabou, né? Temporada de 2024 que ele não jogou porque estava lesionado. Mas, por exemplo, 2023, que foi uma baita corrida que ele fez, as médias de temporada regular dele eram 22 pontos, as médias nos playoffs subiu para 27,4 pontos, levando um time até a final. E eu vi uma das melhores séries individualmente falando em playoffs de todos os tempos com o Jimmy Butler contra o Bucks, com o Jimmy Butler contra o Celtics. Aquilo ali foi o puro cinema, cara. Onde ele enfrentou dois times que eram vastamente favoritos, um com Giannis, outro com Tatum e Brown, e mesmo assim, ele, em modo endemoniado, fazendo mais de 50 pontos em algumas oportunidades, levou o time dele à vitória. Então, por todo o repertório do Jimmy Butler, pela cultura do Miami Heat, por tudo que ele entregou esses anos na franquia, eu falei, mano, o Jimmy Butler merece o contrato máximo. Depois das declarações do Pat Riley falando que o Jimmy Butler não está para negócio, né? Depois de muito rumor que saiu, o burburinho ficou tão grande lá na gringa, o Jimmy Butler trocando de cabelo toda hora, as cores dos times que ele, teoricamente, gostaria de ter um destino. O Pat Riley veio e falou que ele não está para troca. E agora ele pediu uma troca. Foi não abertamente assim, vou ser trocado, mas ele falou, mano, não é mais aqui o meu lugar. Eu achei que ele fosse se aposentar como Miami Heat, eu achei que ele fosse receber o seu contrato máximo, eu achei que ele fosse ser aquele cara que quando se aposentasse ia ter a sua camiseta aposentada ali, talvez ele ainda tenha no futuro. A cultura do Miami Heat de sempre trabalhar duro, de jogar como os underdogs, né, mesmo quando desacreditam da equipe e mesmo assim eles conseguirem o objetivo, é algo que me veio em muita mente quando eu penso assim, o Jimmy Butler era o cara para essa franquia e agora, infelizmente, essa relação bonita que a gente viu nos últimos anos chegou ao fim. E a gente tem que realmente enaltecer o Jimmy Butler pelo trabalho que ele fez no Miami Heat, porque mesmo que o Ben Adebayo seja um bom de um pivô e que o Tyler Hero agora, engraçado que no momento que o Jimmy Butler tá indo embora, o cara tá tendo uma temporada de All-Star. Nas temporadas anteriores na qual ele fez tudo que ele fez com o Miami Heat, não dava pra você acreditar que esse time tinha calibre de ser campeão, sabe? Não desmerecendo os não draftados que jogavam lá, como Caleb Martin, como Gabe Vincent, como Duncan Robinson, o Kyle Lowry já tava ali, já começando a cair quando ele tava no Miami, né? Mas aquele elenco, contra os dois times que eles jogaram nas finais da NBA, você não via um potencial vencedor de fato. Você via que era um time que tava surpreendendo, mas só que surpreender ao ponto de ganhar um título não era o suficiente. E o Miami Heat falhou nisso para tentar competir por título diretamente com o Jimmy Butler. Coisa que outros times, mesmo sem disputar título diretamente, pelo menos tentam, sabe? Aquela parada do Phoenix Suns ter trazido o Bradley Beal para jogar ao lado do KD e do Devin Booker, um baita de um movimento burro, na minha opinião, pegar um cara que tem um contrato com cláusula de não troca. Mas eles tentaram, sabe? O negócio do Milwaukee Bucks trazer o Damian Lillard, que não deu certo na primeira temporada, agora tá um pouquinho mais encaixado, acabaram errando também trazendo Doc Rivers, mas pelo menos eles estão tentando manter a competitividade ao lado da principal estrela do time, que é o Giannis Antetokounmpo. O LeBron James brincando de GM lá no Lakers também, mesma coisa, pelo menos o Lakers tenta trazer competitividade pra estrela do time, que é o LeBron e o AD. Já com o Miami Heat isso não aconteceu. Os caras realmente só tentavam reforçar o elenco da forma mais barata possível, sabe? Tipo, vamos buscar um não draftado, vamos pegar um cara com um salário mínimo, um cara de middle level exception, vamos fazer movimentos pequenos aqui, às vezes deixar jogadores que melhoraram no Miami Heat ir embora, como foi o caso do Caleb Martin, o caso do Gabe Vincent, e esses caras também não performam tão bem mais quanto performavam no Miami Heat quando estão fora dessa franquia. Então é loucura a falta de esforços do Pat Riley e do Miami Heat para entregar um time decente para esse cara. Agora falando sobre o futuro, o Shams Charania fez todo um artigo a respeito do Jimmy Butler, da provável troca dele que está para acontecer, que vai acontecer até o final do período da trade deadline, e é uma troca muito complicada porque o Jimmy Butler está em contrato expirante. Poucas equipes vão querer abrir mão de muita coisa para poder trazer o Jimmy Butler. E os destinos preferidos pelo Jimmy Butler continuam sendo Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Houston Rockets e Golden State Warriors. E de todos esses times, ressaltando aqui os que eu acho que tem as maiores odds de trazer o Jimmy Butler, ainda é o Golden State Warriors e o Houston Rockets. O Phoenix Suns, por conta de que
se eles fossem tentar uma troca pelo Jimmy Butler, eles iam ter que abrir mão de um contrato como o do Devin Booker ou do Kevin Durant, que não faz o mínimo sentido deles abrirem mão de um contrato como esse, já que é os 2 melhores jogadores da franquia. A melhor troca seria um pacote envolvendo o Bradley Beal, só que se o Pat Riley não quis pagar 50 milhões para o Jimmy Butler, ele não vai pagar 50 milhões nunca para o Bradley Beal. O time do Dallas Mavericks, eu acho que eles iam perder profundidade, iam acabar tendo que trocar bons role players, bons defensores para trazer um Jimmy Butler que ia ter que reassinar por outro contrato máximo, ia ter 3 contratos máximos, incluindo o do Luka e o do Kyrie, ainda mais o contrato do Klay que eles também entregaram, que é um contrato um pouco maior do que a média do restante da equipe, então não faz sentido também o Dallas Mavericks, na minha opinião. E os únicos 2 times que estariam dispostos a fazer loucuras pelo Jimmy Butler seria o Houston Rockets, né, dos destinos que ele escolheu, e o Golden State Warriors, o Golden State, para tentar entregar um último título ao Stephen Curry, trazer uma corrida com profundidade ainda nessa temporada, já que o time melhorou da temporada passada para essa, né, se reforçou, mas ainda não trouxe a segunda estrela ao lado do Stephen Curry a nível Klay Thompson há alguns anos atrás, que o Curry gostaria de ter, principalmente na parte de ala, né? E aí eles teriam que abrir mão das jovens promessas, né, do elenco, aqueles jogadores que eles gostariam de moldar para o período pós-Stephen Curry. Então essa é o destino um pouco menos provável, na minha opinião, e o destino mais provável para mim ainda continua sendo o Houston Rockets, pela quantidade de peças jovens, de picks de draft e de jogadores jovens talentosos que não estão tendo espaço nessa franquia. E o Miami Heat sem o Jimmy Butler não faz corridas na pós-temporada com esse elenco atual, mesmo que seja um elenco bom. Eles não conseguem fazer uma corrida na pós-temporada com profundidade sem o Jimmy Butler. Então seria um pequeno período de readaptação e reestruturação do time antes de que o Tyler Herro e o Ben Adebayo conseguissem realmente levar essa franquia a fazer algo interessante na pós-temporada. Então ainda continuo achando que o Houston Rockets é o destino mais provável do Jimmy Butler, dos destinos que ele selecionou. Agora, dos times que ele não selecionou, que não estão envolvidos, tem alguns prováveis destinos que eu acho que ele possa olhar com mais carinho, como por exemplo o Memphis Grizzlies. O Memphis Grizzlies também tem muita coisa que dá para ser utilizada para troca. Jogadores jovens, escolhas de draft, não tem muito espaço na folha salarial, mas também tem poucos contratos máximos. Se eu não estou enganado, apenas o Ja Morant e o Jaren Jackson Jr. têm os contratos mais elevados, dá para entregar um bom contrato para o Jimmy Butler e traria um veterano que já está acostumado, né, a momentos de pressão, que tem essa experiência de múltiplas finais de NBA, para tentar que ele seja a peça final, né, para levar esse time a uma pós-temporada decente, com o Ja Morant saudável, obviamente. Um time que, na minha opinião, seria interessante e teria o valor para pagar o Jimmy Butler o quanto ele gostaria, seria o Brooklyn Nets, só que o Brooklyn Nets, primeiro que ele está passando por um processo de reconstrução onde eles estão querendo acumular capital. Eles não vão arriscar esse tanque na Copa Cooper Flag para trazer um Jimmy Butler agora e sacrificar grande parte da folha salarial. Mas seria um time que conseguiria pagar o Jimmy Butler, principalmente que vai sair também o Ben Simmons agora ao final dessa temporada. Vai sair não, vai acabar o contrato dele. Um time que seria interessante do Miami buscar uma alternativa que também tá meio conturbado por lá neste exato momento é o Sacramento Kings. O Sacramento tá com esses problemas com o De'Aaron Fox. O De'Aaron Fox não sabe se vai continuar na franquia. Trazer um armador jovem para jogar ao lado de Tyler Herro, ao lado de Ben Adebayo, seria uma opção interessantíssima para o Miami Heat, só que aí acabaria colidindo ali, né, DeMar DeRozan e Jimmy Butler, que fazem uma função semelhante em quadra nesse quinteto titular. Então não seria, assim, inteligente pelo Sacramento Kings fazer esse tipo de oferta. E por último, eu deixei um time que eu acho que tem um fit legal para o Jimmy Butler, não tem um cara de muita expressão na mesma posição que ele e conseguiria entregar um contrato decente para ele, que é o Atlanta Hawks. Tem peça de pivô, tem peça de ala pivô, tem um armador de elite, tem ala arremessador, não tem aquele small forward, sabe, de ofício, aquele cara veterano para trazer experiência de playoff, e surpreendentemente eles estão numa temporada melhor sem o DeJounte Murray com 18 vitórias e 16 derrotas. Por que não o Atlanta Hawks, né? E com toda essa novela chegando ao fim do Jimmy Butler, né, está se encaminhando para um final Miami Heat e Jimmy Butler, essa relação está acabando, infelizmente eu acabo vendo a carreira do Jimmy Butler ser algo muito semelhante com a de outros grandes jogadores que tivemos na história da NBA, que o cara vai se aposentar sem um título, rapaziada. Vocês já pararam para pensar nisso? Igual o Allen Iverson, igual o Charles Barkley, igual alguns nomes aí de relevância, alguns que estão em atividade que eu também não vejo eles ganhando título,
como James Harden. Os caras vão se aposentar sem título, velho. É loucura isso, cara. Mas aí, essas são as minhas opiniões, essa é a minha análise a respeito da situação do Miami Heat do Jimmy Butler. Um cara que foi ídolo numa franquia nos últimos 5 anos vai acabar saindo de uma forma não muito amigável e provavelmente encerrando sua carreira sem título. O que você acha? Pra onde você acha que o Jimmy Butler vai? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, deixar o like, aquele comentário, sininho ativo pra receber tudo em primeira mão. E se você quiser ajudar mais diretamente esse canal, considere entrar para a família de membros como essa rapaziada linda que está aqui ao meu lado. Muito obrigado aos membros humildes desse canal que ajudam a gente a manter este projeto de pé. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!